Então, pessoal, chegamos hoje à nossa última aula desta primeira série do treinamento iDevice Avançado. Espero que todos vocês tenham gostado. Essa é uma iniciativa que a gente demorou a fazer devido à complexidade do processo em relação a tempo, edição de imagem, parte técnica, compilação, software para disponibilizar as aulas na internet. Então eu queria fazer um agradecimento aqui a toda a equipe Telecelo, ao Gustavo, ao Anderson, que trabalharam muitas horas a parte técnica de gravação, que trabalharam muitas horas comigo nesse projeto. Espero que vocês tenham gostado desse projeto. As críticas, são bem-vindas, a gente quer sempre melhorar e vamos fazer mais vídeos, mas tudo isso depende do feedback de vocês. E através dele, nós vamos sempre tentar melhorar, para fazer sempre o melhor para vocês. A gente se empenhou, eu me empenhei, espero que o resultado tenha sido satisfatório. Nós não somos atores profissionais, então é difícil às vezes falar na frente da câmera, ler, a dicção falha, o nervosismo, então eu queria pedir desculpa a todos por isso. A gente também está aprendendo a fazer isso. E espero que as próximas gravações, as próximas séries de mini aulas, mini cursos que faremos, tenham uma produção melhor, uma dicção melhor, uma caracterização melhor e uma aplicabilidade melhor. Então a gente quer sempre melhorar. Então contamos com o seu feedback. Por favor, informe-nos sobre o que você achou desse treinamento, o que tem que melhorar, o que tem que mudar para melhorar para todo mundo. E hoje falaremos então sobre o nosso último tópico, que é o atendimento. Nesses 20 e poucos anos de estrada, de manutenção, o nosso calcanhar de Aquiles sempre foi o atendimento. Então o atendimento é aquela pedra no sapato, onde a gente tem que estar continuamente treinando, indicando, informando, capacitando os atendentes a quase fazer uma pré-análise técnica na entrada da ordem de serviço. Então são detalhes fundamentais que falaremos agora, principalmente ligados a dados do cliente. A gente vive hoje em trocas de fotos, em compartilhamentos, então a gente tem que ter muito cuidado com os arquivos dos nossos clientes. E as pessoas desconfiam muito disso. Então eu sugiro a vocês, no seu laboratório, colocar uma câmera. E essa câmera vai monitorar o que está sendo feito pelo técnico no ato da manutenção, para você ter uma forma de se garantir quanto a qualquer problema de imagem, vazamento de imagens, de fotos. O ideal é já na entrada, já fazer esse filtro com o próprio cliente. Senhor, senhora, tem alguma foto, algum arquivo que você não quer que seja verificado? Então eu te aconselho a remover isso na sua casa e depois trazer o aparelho para manutenção. Por quê? Na manutenção, o aparelho tem que estar totalmente liberado para fazer um checklist. Então eu não posso ter senha de segurança, eu tenho que testar tudo no aparelho. E às vezes as pessoas têm coisas particulares lá que não é para ninguém ver. Então ele vai, retira essa foto, esse documento particular importante, remove do aparelho e traz para você fazer a manutenção tranquila. Então isso tem que ser muito bem conversado. E as pessoas realmente sabem, desconfiam que existem pessoas curiosas realmente que muitos técnicos gostam de ficar vendo as fotos das pessoas. Isso é errado. Então a gente tem que tomar esse cuidado muito importante com os dados do cliente. A posse do aparelho. A posse do aparelho é fundamental. As pessoas têm um amor platônico pelo aparelho. Então você tem que ter esse cuidado, essa posse, para armazenar esse aparelho na sua responsabilidade e que ele fique bem armazenado. O iDevice não pode ficar jogado no laboratório. Passou um orçamento, o técnico autorizou, o cliente autorizou, o aparelho tem que ficar guardado, com chave, chaveado. Tem que ter alguém responsável por guardar esse aparelho. E isso é fundamental. A pessoa tem que ter responsabilidade sobre a posse do aparelho. E no laboratório, quando está na mão do técnico, ele é o responsável pela posse do aparelho. Então a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com isso, não é? Para ter a posse segura, para evitar problemas e problemas graves com relação a isso.
Então a gente tem que desenvolver um sistema de controlar melhor isso, controlar as fotos do cliente. Primeiro ponto importante também nisso, todo o aparelho que entra para manutenção, a gente tem que atualizar o software. Então os dados do cliente vão ser perdidos. E eu não posso deixar de avisar isso para ele, não só verbalmente, mas tem que estar assinado que os dados serão perdidos e ele concorda com isso. E a gente não tem como fazer backup. Então isso é fundamental. O aparelho não está ligando. O iDevice está travando. Vou colocar em modo DFU, vou tentar colocar em modo recovery lá, vou colocar em DFU. Se ele restaurar e voltar a funcionar, perdeu tudo. Se não tem backup, perdeu, não tem como voltar. Então a gente tem que informar o cliente muito bem sobre isso. Todos os dados são de inteira responsabilidade dele mesmo. Então fique atento, né, com relação aos dados do cliente, a armazenagem, fotos do cliente, atenção muito específica nisso. Um bom checklist técnico e cosmético, retirar o aparelho do iCloud na hora de abrir a ordem de serviço para ele estar 100% aberto para você não ter problema de consertar e depois o cliente não souber a senha do iCloud. Então, são detalhes fundamentais, né? Esse calcanhar de Aquiles, que é o atendimento, tem que ser muito bem treinado. Treinado para atender com clientes raivosos, como tratar o cliente, saber contornar situações, negociar conflitos. Então isso é muito importante, porque as pessoas têm um amor platônico pelo iDevice dela. E isso tem que ser muito respeitado. Então eu vejo esse ponto muito crítico. A relação cliente, atendimento, assistência técnica, tem que ter um diferencial. O diferencial está aí também. Além da qualidade do seu serviço, um diferencial no atendimento, na responsabilidade, na posse, da gravação do laboratório onde o aparelho está, da armazenagem com chave, da limpeza, da organização numa caixa, na ordem de serviço bem etiquetada, da entrega com o aparelho, com os componentes velhos devolvidos para o cliente. Então, tudo tem que ser muito bem controlado. Não adianta eu querer achar que só fazer a manutenção, não, isso engloba muito mais coisa, né? Então, a gente tem que dar muita ênfase nisso, né? Então, pessoal, nós buscamos isso. É um checklist cosmético, um checklist técnico, a ordem de serviço, os 2 checklists, o aparelho bem armazenado, né? A gente desenvolve uma caixinha com o número da OS na lateral, o aparelho embalado com papel bolha, com todo o carry que a gente quer ter com o nosso aparelho, a gente vai ter com o nosso cliente. Então, a gente vai ter esse tipo de cuidado, de carry. Isso é o nosso carry, é o nosso diferencial. Então, a gente tem que seguir e tentar ter a melhor qualidade possível. Por quê? O cliente tem uma expectativa. Meu iPhone, meu iPad vai ficar novinho de novo? Olha, infelizmente, novinho de novo não tem como. Nem que eu coloque os acessórios 100% originais. Mas eu vou ter que abrir. E o seu iDevice não foi feito para ser aberto. Quando eu abrir, vai ficar marcando parafuso. Vou ter que desconectar blindagens. O parafuso já vai ter apertado e apertado de novo. Eu vou ter conectado o flex, a pressão não vai ser a mesma. Então, sempre tem que tentar fazer o máximo possível. 100% igual ele era, eu não consigo. Então, eu já tenho que começar a quebrar essa expectativa do seu cliente de falar que o iDevice vai ficar 100%. Não, não vai. 100% é só na fábrica. A gente consegue fazer um padrão Factory Default, próximo ao da fábrica. 95% a gente consegue chegar. Isso com muito esmero, cuidado e carry, né? Então a gente sempre tem que se esforçar para isso, para tentar fazer o padrão Factory Default. Essa sempre foi a nossa virtude da Telecélula. Tentar fazer o padrão de fábrica. Faça próximo que o fabricante faça. Então veja, desenvolva, aprenda como que é o fabricante da Apple faz. O que a Apple faz? Tente se esmerar nisso. Tente se copiar nisso. Tente-se, inspire-se nisso. Inspire-se em como é feito o hardware, como não tem marca de dedo, é tudo bem montado, bem parafusado, bem encaixado. As coisas são assim, são 100% conectadas, 100% perfeitas, encaixadas, dobradas, limpas. Então a gente tem que tentar se inspirar no padrão de fábrica, no padrão do fabricante. Isso é uma dica muito importante. É a mensagem final que eu queria deixar para vocês. Inspirem-se no padrão de fábrica. Factory Default sempre. Então, após todo esse cuidado, né, na abertura da ordem de serviço, a gente vai tirar uma foto, uma webcam, você vai ter que ter um software para gerenciar a sua ordem de serviço.
E esse software vai tirar a foto de frente e verso do iDevice, você vai armazenar, colocar na caixinha, bonitinho, embalar junto com a ordem de serviço, com os checklists técnicos e o checklist cosmético e dar a posse para o laboratório. A responsabilidade passa a ser agora do laboratório. O técnico vai pegar esse iDevice e vai inserir no software dele com SLA que o aparelho foi recebido no laboratório. Então eu vou usar um programa que tenha SLA. O que é o SLA? É o que vai gerenciar os tempos e dar diretrizes para que o seu mecanismo de manutenção funcione, para que tenha tempo para abrir uma ordem de serviço, tempo para fazer um orçamento, tempo para o estoque verificar se há disponibilidade do componente, para cotar vendas, cotar o preço desse componente, para entrar em contato com o cliente e falar o orçamento. E tudo tem que ter um tempo. Quanto tempo demora para ficar pronto? Então tudo vai ser gerenciado por um software que tenha SLA. Você vai definir esses tempos e vão existir alertas no seu sistema operacional que está do lado da sua bancada, que vai te avisar, opa, aquela OS entrou na recepção, já tem 20 minutos. Você tem 1 hora para fazer o orçamento. Ou seja, então tem que ficar atento, o meu tempo está acabando. E se eu extrapolo esse tempo, eu sou penalizado. Ou se eu optimizo o meu tempo, eu sou bonificado. Então eu aconselho vocês a usar um software com SLA. Então vamos falar um pouco mais sobre alguns detalhes importantes. O tempo de reparo. Um bom profissional leva em média 1 hora para resolver uma falha do iDevice nível 3. Então, um tempo de 1 hora, com 8 horas de trabalho, são 8 iDevices por dia consertados. É uma boa média. Não é uma média excelente, mas é uma boa média. Então a gente tem que conciliar o nosso tempo e dividir entre frações. Inicialmente, vamos tentar fazer 8 iDevices por dia, nível 3, defeitos mais complexos. A garantia de reparo. Nós aqui trabalhamos com garantia total, independente da falha que o aparelho tenha. Por quê? A manutenção é preventiva e corretiva. Então, quando eu troco um display, um módulo LCD do iPhone 7, do iPhone 6, do iPhone 6S, eu não só trocarei o módulo LCD, mas eu vou verificar toda a placa em geral. A placa, como está, o estado da bateria, dos conectores, dos alto-falantes. E se tiver prestes a danificar, vão entrar no orçamento. Porque a garantia que a gente trabalha é a garantia total, de 90 dias. Então, a gente tem que deixar muito claro isso para o nosso cliente, que a garantia nossa é total. Vocês podem fazer como vocês quiserem, só que o código é bem claro com relação a isso. A garantia é total. Informar sobre a procedência dos componentes trocados. A gente tem que sempre ser claro com o nosso cliente. Então, por exemplo, na ordem de serviço eu vou lançar troca do módulo LCD genérico. Então informe para o seu cliente que o display é genérico ou que é original, que a bateria trocada não é original. Então informe-o e explique-o detalhadamente das diferenças. Então não quero deixar de falar para vocês isso. Informe, sejam sempre verdadeiros com o seu cliente. Isso é o ponto fundamental, é o elo de confiança. Então nunca quebrem isso. Então não deixem de informar o que é a real situação daquele componente trocado. Então, se eu colocar uma bateria do iPhone 5 lá, por exemplo, vou falar para o meu cliente, troca da bateria, eu tenho original, é aqui eu recomendo, fica em R$150. Eu também tenho a genérica, que fica em R$90. Um exemplo, tá, gente? Eu recomendo a original, mas se o senhor quiser usar a genérica, fique à vontade. Porém, eu recomendo a original. Eu não usaria genérica no meu telefone. Corre risco. Então, cuidado. Se o cliente escolheu a genérica, olha, a genérica tem diferença. Não dura a mesma coisa, não tem proteção contra explosão, pode causar outras falhas no seu aparelho, vai complicar a minha garantia total. Então, eu recomendo para o senhor usar a bateria original. Seja claro. Se mesmo assim ele não quiser, informe-o.
Descreva na ordem de serviço. O cliente optou pela bateria genérica, valor X. Então não deixe de omitir para o seu cliente a real situação que você está fazendo no iDevice dele. Troca do touchscreen, genérico. Troca do display, genérico. Troquei a bateria, coloquei uma original. Então descreva, bateria original. Coloquei um componente genérico, descreva. Não se esqueça disso. Transparência sempre. Gente, toda documentação, toda informação, toda comunicação deve ser arquivada ou assinada se for feita em papel. Ou e-mail serve como prova com o seu cliente. Então, no ato do orçamento, de ligar para autorizar o orçamento, tudo tem que ser comprovado que foi feita a autorização, que eu informei para ele que tinha um risco do aparelho parar de funcionar. Então, todo o processo que envolve a assistência técnica tem que estar embasado com e-mails para o cliente ou assinatura dele em toda a documentação. Com relação aos orçamentos, bem, o iDevice deu entrada, fizemos o checklist, armazenamos, passamos a posse para o técnico. Como fazer o orçamento? O técnico substitui o componente danificado, testa todo o equipamento e devolve o aparelho para a administração. O administrativo vai estipular o preço, vai informar para o atendimento vai entrar em contato com o cliente comprovadamente e o mesmo vai autorizar ou não o reparo. Então a gente efetivamente faz o reparo no iDevice. Não deem orçamento parcial. Não acreditem só no que o cliente fala. Então o cliente fala assim, é só o display. Isso não existe. Então sempre faça o orçamento completo. Repare o iDevice. Teste-o completamente. Faça o checklist completo. Funcionou? Está 100% aprovado o checklist? Então passe o orçamento. Não faça orçamento sem desmontar. No caso de uma falha visual, o display quebrado, por exemplo. Então desmonte o aparelho, faça o teste obrigatório, monte um display completo, faça o teste total no iDevice. Só assim, então, após testar 100%, passe o orçamento. Evite ter que passar o orçamento parcial depois. Não existe isso. O orçamento é um só. Então a gente só tem uma chance de acertar. Então não percam isso, ok? Muito obrigado. Obrigado por ter adquirido conosco essa videoaula. Obrigado pela preferência. Foi um prazer trabalhar com todos vocês e vejo vocês na próxima. Para enviar críticas, elogios, sugestões, envie para o e-mail que vai aparecer aqui abaixo.